Boa tarde você, seja bem-vindo a mais um programa Mundo Imobiliário aqui na TV Ops, Canal 10. Sempre lembrando a você, todas as segundas-feiras, a partir das 15h30, nós temos aqui um encontro marcado falando um pouco sobre tudo o que está relacionado ao mercado imobiliário da nossa cidade. E hoje nós teremos aqui mais uma vez o quadro com a Catiane da Lares Consultoria, falando um pouco sobre financiamento imobiliário. Especificamente hoje nós vamos falar sobre portabilidade. Então, se você já possui um financiamento imobiliário em um banco e quer fazer a portabilidade e transferir para outro banco, então fique aí assistindo o nosso programa que já já você vai conhecer um pouquinho mais sobre as modalidades e as possibilidades para você fazer a sua portabilidade. E já agora no próximo bloco, nós teremos conosco o consultor imobiliário empresário André Felipe, da André Felipe Imóveis Selecionados, falando um pouco conosco sobre o mercado de alto padrão, o mercado de luxo. E aí nós vamos ter um bate-papo muito legal. Ele que recentemente participou de uma imersão em São Paulo, que é um dos principais centros imobiliários do país, e vai trazer um pouco para nós sobre tudo que tem de novidade nesse mercado de luxo. Então, nós voltamos já com o programa Mundo Imobiliário. Fica aí. No programa Mundo Imobiliário, nesse momento, nós vamos conversar um pouco com o consultor imobiliário, empresário, meu amigo André Felipe, ele que tem um imobiliário aqui na cidade já há bastante tempo, André Felipe Imóveis Selecionados. André, seja bem-vindo ao programa Mundo Imobiliário, a primeira vez e, como eu sempre digo, que seja a primeira de muitas, tá? Então, bem-vindo aqui para o nosso programa, para enriquecer um pouco esse cenário imobiliário. Você que já tem um tempo aí de consultor imobiliário e já atua, não somente, eu sei que a sua imobiliária atua em diversos segmentos, mas você especialmente atua muito nesse mercado de alto padrão, mercado de luxo, um mercado que para nós, consultores imobiliários, sempre enche muito os olhos, né? Seja bem-vindo. Queria que você falasse primeiro um pouquinho aí da sua história, dessa sua jornada nesse mercado. Muito bem, Diego. Prazer estar aqui. Foi muito bom ter sido convidado para compartilhar um pouquinho aqui para você e para todo o telespectador dessa tão conceituada empresa e dizer que, realmente, de fato, as pessoas entendem que o mercado de médio e alto padrão é como se fosse uma especialização, né? Os corretores geralmente começam vendendo imóveis econômicos, começam vendendo imóveis menores, né, de valores menores, e isso tem uma justificativa, tem uma explicação. As negociações são mais simples. Geralmente, as negociações de imóveis de alto valor e com clientes de alta renda, elas são mais complexas. Os clientes são mais exigentes, as negociações são mais complexas. E isso realmente se dá para pessoas um pouco mais experientes, né, ou que focam aquele determinado produto e aquele determinado tipo de segmento. Realmente, eu comecei há 7 anos atrás, indicando alguns imóveis e já comecei vendendo também imóveis de um padrão maior, porque tanto eu como você tivemos padrinhos iguais, né? Foi o pessoal, o Jadielso, lá da Construtora Ouro Verde, um dos grandes incentivadores. E aí, como eu comecei fazendo alguns negócios com ele, aconteceu que alguns imóveis que ele tinha na carteira, eu comecei a trabalhar. Então, eu já comecei realmente vendendo imóveis lá no Ouro Verde, né, no condomínio Ouro Verde, e alguns imóveis que ele tinha já na carteira dele. Devido a isso, eu não tive contato com imóveis econômicos até um dia desse. Então, por isso que eu comecei já indicando e fazendo negócios com clientes de uma renda maior e, de fato, decidi me especializar nesse nicho. É um segmento que eu gosto, que eu atuo, e que tentei me especializar e faço isso com muita dedicação. André, você começou aí colocando principalmente essa diferença, né? A questão da exigência do cliente, é um cliente que às vezes ele quer conhecer um pouquinho mais do produto que ele está comprando. Você falou, toda negociação no mercado imobiliário exige muito cuidado, muita responsabilidade. Sim. Inclusive, a gente cansa de falar aqui exaustivamente que você que está querendo comprar, vender, alugar, é muito importante que você busque sempre a assessoria de um consultor imobiliário devidamente cadastrado no conselho. Inclusive, o André
é conselheiro do Cresce aqui na nossa cidade. Então é muito importante que você busque essa assessoria, mas sobretudo, André, no mercado de luxo e de alto padrão, que eu quero que você fale um pouquinho. Eu sei que existem algumas especificidades entre mercado de luxo e mercado de alto padrão, né? E você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas realmente tem essa diferença, né? O cliente muitas vezes ele é mais exigente e o próprio produto exige mais do consultor, né? Eu costumo dizer que todo mundo que está começando na profissão acha muito bonito, e a gente a nível nacional, e você teve a oportunidade de conhecê-los, algumas referências nacionais, como o Cleverson, como o próprio Ricardo Martins, onde eu lembro que há um tempo atrás você gravou inclusive uma live com o Ricardo Martins. A gente acha muito legal esse mercado, realmente ele é muito bonito, casas bonitas, mas exige muito do cliente. E recentemente, apesar dessa sua vasta experiência no mercado de luxo, no mercado de alto padrão, e você continuou aí buscando especialização, e recentemente você teve em São Paulo, numa das principais imersões do mercado de luxo. Fala um pouquinho para a gente aí como foi essa experiência, né? Estar com essas personalidades do mercado imobiliário nacional, e eu quero conhecer também um pouco dessa diferença. Existe diferença entre mercado de luxo e mercado de alto padrão? É tudo a mesma coisa? Vamos lá, isso é uma coisa muito bacana para a gente deixar claro e entender. Lógico, o mercado de São Paulo é um mercado a nível mundial, né? É uma das maiores cidades do planeta, né? Em termos de movimentação de todos os segmentos. O mercado imobiliário de São Paulo, no que diz respeito ao mercado de luxo, o mercado de alto padrão, ao mercado premium, ele é totalmente diferente do nosso aqui. Lógico que é evidente, dadas as suas proporções. O mercado de lá, ele realmente está há alguns anos na nossa frente, e eu fui justamente para ter um novo horizonte, para justamente ter um divisor de águas naquilo que eu entendia que era luxo e alto padrão, até porque a gente tende a se limitar do que a gente conhece aqui. Então, realmente, luxo é uma coisa e alto padrão é outra coisa. O mercado de luxo ele está ligado especificamente ao produto, ao tipo de produto. Ele não está ligado a um conceito. É atendendo uma necessidade de quem quer um produto mais luxuoso, não é? Um produto que tenha mais requinte. Já o mercado de alto padrão ele é diferente, ele envolve uma experiência sensorial, uma experiência tecnológica, uma experiência histórica. O produto veio de não sei de onde, feito à mão, e demorou tantos anos. Então, isso tudo é o conceito que envolve o alto padrão. Mas não só isso, mas o contexto onde o imóvel está. Esse é o principal argumento para a gente determinar produtos de luxo e produtos de alto padrão. O produto de alto padrão ele precisa estar num ambiente de alto padrão. Já o produto de luxo, não. Ele pode estar num bairro simples e ser um imóvel de luxo. Mas considerar um imóvel de luxo de alto padrão, quer dizer, num bairro simples, ele não é considerado. Então, entenda que o alto padrão ele vai mais de um conceito, de uma experiência que o cliente vai viver, do que ele vai perceber dali, em uma série de situações que estão ligadas ao produto em si, de onde ele veio, que história ele tem e de onde ele está. Essa é a grande diferença do mercado de alto padrão para o mercado de luxo. O luxo ele é mais o produto em si. Uma torneira pode ser de luxo, mas ela pode não ser uma torneira classificada como um produto de alto padrão. Não sei se algumas pessoas que vão estar assistindo lembram que eu mostrei um empreendimento chamado Tonino Lamborghini. Esse empreendimento é da Gafisa. Ele fica no bairro Jardins, lá em São Paulo. E no quarto, na suíte do senhor, ela tinha uma torneira de fibra de carbono que imitava o escapamento de uma Ferrari. Então, isso é um produto que ele vinha com a etiqueta, né, do Tonino, e isso é realmente considerado um produto de alto padrão. É um produto que tem uma história por trás dele que determina um conceito. Essa é a principal diferença entre alto padrão e luxo. Então, foi interessante que você colocou. Então, nós podemos ter luxo fora de uma abrangência que a gente considera como alto padrão, mas quando nós falamos de alto padrão, nós temos que observar um conjunto de coisas, segmento. E aqui, aí a pergunta que eu lhe faço. Nós temos na nossa cidade, você como conhecedor, né, aqui atuante no mercado arapiraquense, nós temos aqui em Arapiraca tanto o alto padrão como o luxo?
Temos. Em algumas categorias, nós temos produtos de alto padrão, dentro de empreendimentos, por exemplo, de alto padrão. Nós não temos aqui um bairro, não é? Como São Paulo tem, o Itaim, Jardins, Moema. A gente não tem regiões de alto padrão, mas a gente tem condomínios de alto padrão, estruturas de alto padrão que podem receber imóveis de alto padrão. Lógico que é evidente que todos os imóveis que estão lá não são de alto padrão. Alguns imóveis são imóveis de luxo e outros imóveis são imóveis intermediários que estão ali por escolha do proprietário ou da construtora, não desenvolveram um padrão mais elevado. Em São Paulo, a gente tem até, nas cidades mais desenvolvidas, até a categoria AAA, que é a AAA. Mas aqui a gente não consegue absorver essa categoria devido ao valor realmente que fica fora, às vezes, da capacidade da grande maioria das pessoas, e a gente não tem um mercado tão grande com esse nível de seleção. Então, eu caracterizo aqui, por exemplo, os condomínios de alto padrão recebendo imóveis de alto padrão. Isso é interessante, André. Eu lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu conversava bastante com você, e dessa questão de conjuntura, e eu sempre fiz uma relação muito forte do mercado imobiliário com aquela regrinha das equações que a gente aprende lá em matemática, do jogo dos sinais, de mais com menos. E você está falando muito isso. Por exemplo, se eu tiver um produto, por exemplo, que é de alto padrão, na verdade que é um produto de luxo, mas ele não estiver localizado em um ambiente de alto padrão, cito condomínio, por exemplo, como você citou aqui na nossa cidade, que seria o mais com mais, então você não teria o produto perfeito. Então é preciso que você tenha o produto certo no lugar certo para ele ser considerado efetivamente um produto de alto padrão. Perfeito. O cliente do alto padrão, ele tem algumas exigências. Para cidades que têm litoral, que têm praia, né, que têm rios, lagoas e etc., a vista para o mar, ou para uma lagoa, ou para alguma coisa interessante, ela caracteriza 31% do poder de escolha de alguém. Mais 30% vai do centro urbano, ou seja, do local onde aquele condomínio está. Então, a gente tem 60% do poder de escolha de um imóvel, de um cliente de alto padrão, é vista e a localização. O restante ele vem com a divisão dos outros elementos, né? Exclusividade, produtos diferenciados e etc. Mas é necessário entender que esse cliente realmente ele tem um nível de exigência grande, porque ele tem um acesso a muitas outras coisas que às vezes o público econômico não tem. Então, ele viaja muito, ele sai daqui, se hospeda no hotel 5 estrelas em Miami, em Dubai, em qualquer outro lugar do mundo, e aí ele consegue ter referências. Então, fica aqui a minha dica para construtoras de Arapiraca explorarem um pouco mais esse mercado, porque o cliente ele já tem essa experiência fora e ele, por vezes, quer viver essa mesma experiência na sua casa. Então, a gente não tem explorado tanto como deveria esse mercado de luxo e de alto padrão aqui na nossa região. Isso é interessante, André. O mercado imobiliário é um mercado muito dinâmico, né? E é como você falou, as referências elas são importantes. Muitas vezes o que nós categorizamos como alto padrão, esse alto padrão ele vem evoluindo. Então, os anseios do cliente, né? As vontades que ele tem, o que ele busca no imóvel vai evoluindo constantemente. É importante que o mercado ele venha atender isso. Então, é importante, a gente sempre fala, conhecer o cliente para que a gente possa atender esse produto. E a dica fica não somente para o consultor imobiliário, e o André está deixando muito claro aqui, quanta informação, quanto conhecimento é importante ter para se atender esse público tão exigente, mas também para a construtora. Né? Muitas vezes, e nós temos construtoras muito boas na cidade, buscando atender esse público, mas é importante esse elo, essa conexão com o consultor imobiliário, porque não é somente o projeto arquitetônico, não é somente a qualidade na execução do projeto, mas é principalmente entender essa conexão, como linkar as coisas, ter esse feeling do mercado, né, André? Perfeito. O que é que o cliente está buscando, e aí surge muito importante a figura do consultor imobiliário para você estar nesse processo de assessoria. Inclusive uma assessoria que você tem feito, né? Não vou dar spoiler aqui, mas mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, dentre eles, e o André já colocou aqui logo no início, realmente é o nosso padrinho, a construtora Ouro Verde de Adeus Pessoa, mas recentemente você, sem citar
dar spoiler de tudo, mas está desenvolvendo um projeto, inclusive com alguns construtores, para desenvolver alguma coisa exatamente para o alto padrão na nossa cidade, né? Perfeito. Eu tenho defendido essa bandeira do imóvel premium e, ao contrário de que muita gente pensa, o imóvel premium, o imóvel de alto padrão ou imóvel de luxo, vamos usar mais o termo luxo ou prêmio porque está mais voltado à nossa região, a gente vai ter uma amplitude maior para poder conversar. Então, esse imóvel premium, ele tem realmente uma demanda aqui em Arapiraca. Então, eu tenho defendido essa bandeira justamente para isso, para que a gente pudesse atender essa demanda. Levantar construtores que possam, de fato, só construírem imóveis premium. Do mesmo jeito que o André e outros corretores, você ficaram caracterizados com um nicho específico. Existe aquele corretor que é especialista naquele nicho. Eu acho que o construtor também tem que ser. Então, eu tenho defendido essa bandeira, tenho buscado alguns parceiros, e em breve a gente vai ter, sim, algumas novidades no que diz respeito a imóveis premium aqui na nossa cidade. Perfeito. E isso que você colocou, André, é importante, de você se posicionar, né? No marketing a gente chama do posicionamento. Então, hoje, a figura do André Felipe como consultor ela é muito bem posicionada nisso, no alto padrão, no mercado de luxo. Mas é importante citar que existem outros segmentos, que inclusive a sua imobiliária também ela atua, né? Existem outros consultores, outros projetos que a André Felipe Imóveis Selecionados desenvolve, mas é importante dizer também para o consultor isso. Às vezes todo mundo quer abraçar o segmento de alto padrão, o segmento de luxo, como a gente começou aqui a nossa entrevista dizendo, porque realmente é um mercado que brilha aos olhos. Quem não gosta de ver, né, postagem de casas bonitas, Perfeito, de artigos de luxo, mas é muito importante entender que existe uma gama de segmentos que devem ser abraçados pelo consultor imobiliário e principalmente, como o André colocou, é muito importante você conhecer bem de mercado, estar muito bem munido de informação, conhecimento e técnica para atender esse público tão exigente. Né? Perfeito. Recentemente nós levamos todos os nossos corretores aqui a uma loja de design de móveis, justamente para que eles pudessem conhecer móveis, peças assinadas de Jader Almeida, como a gente tem aqui algumas peças. Para você ter uma ideia, algumas lojas aqui, a exemplo dessa loja que nós visitamos, tem jogos de cama, né, de forro de cama de R$30 mil. Quer dizer, existe um cliente comprador aqui de luxo, existe uma demanda de luxo que está se desenvolvendo aqui em Arapiraca. E esse cliente que compra, sei lá, uma vela de R$300, um jogo de cama de R$30 mil, uma poltrona de 30 mil, de 40 mil, um sofá de 100. Esse cliente ele precisa ter a demanda dele atendida no que diz respeito a uma casa também com esse nível de exigência. Então, para isso que a gente tem disciplinado, policiado, né, nessa questão desse tipo de atendimento, para fornecer a esse cliente o que realmente ele merece. Então, uma coisa que às vezes eu desencano lá o meu pessoal, é que nem todo corretor vai ser corretor de alto padrão. Então, eu acho que você precisa focar naquilo que você está inserido. Se você tem carteira e quer desenvolver um trabalho no alto padrão, bacana, desenvolva. Mas se você não tem essa carteira e a tua carteira está voltada para imóveis intermediários, desenvolva aquilo com excelência, ou até o imóvel econômico, desenvolva também com excelência. Essa questão do imóvel de alto padrão, apesar de ser uma coisa muito desejada, são as maiores comissões, são os maiores imóveis, são os imóveis que realmente dão prazer, mas eu acho que o corretor ele precisa buscar prazer em tudo que ele está fazendo. O cliente ele merece esse respeito. Se você vai atender um cliente que tem um potencial de compra de R$120 mil, ele precisa ter o mesmo respeito do que um cliente de R$1 milhão. Então, eu queria descaracterizar o vendedor do imóvel de alto padrão como se fosse um pós-graduado. Não é? Eu acho que também para você desenvolver um trabalho com excelência, com imóveis econômicos, também precisa de uma especialização. Né? Perfeito. Então, eu gosto muito de desencanar o pessoal nisso aí, porque senão você termina perdendo tempo, ao invés de você estar se especializando na tua atividade, você está buscando um mercado que às vezes não é seu. E você colocou muito bem, é importante viver ou tentar estar próximo desse público, né? Muitas vezes Perfeito. A gente está, sei lá, às vezes a gente
está mais posicionado e vive mais no convívio do médio e do alto padrão e quer focar, às vezes, no segmento econômico e está perdendo uma oportunidade porque está conectado lá. E vice-versa. E vice-versa, né? Perfeito. E você falou aí sobre comissionamento, óbvio, como os honorários, e a gente até tem corrigido aqui a nossa linguagem. É natural que a gente fale comissionamento, eu constantemente falo comissionamento, mas o consultor imobiliário, na verdade, ele possui honorários, né? Nós prestamos um serviço de assessoria, de consultoria, e não estamos linkados diretamente ao volume de vendas, apesar de a nossa remuneração corresponder muito a isso. Mas uma vez eu assisti uma entrevista do Cleverson Passo, que você inclusive esteve com ele em São Paulo, e ele falando muito isso, o alto padrão, muitas vezes ele não caracteriza os honorários dele mensal, né? Então ele tem honorários anuais. Por quê? Porque muitas vezes, e recentemente, até nas postagens, ele acabou de vender um imóvel de 7 milhões, que no planejamento dele de metas financeiras, às vezes ele atendeu ali alguns meses de comissionamento. Perfeito. Então é muito importante, André, estar linkado isso, a ansiedade às vezes do corretor, que muitas vezes, como eu falei, ele de forma às vezes errada quer se posicionar no nicho que às vezes ele teria mais desenvoltura para atender outro, às vezes pela ansiedade ele acaba não atingindo os seus resultados. Perfeito. Inclusive nós, esses últimos dias, eu lancei uma proposta para 6 corretores. Para minha surpresa, com menos de 1 hora, esgotaram as vagas. É um workshop que nós vamos desenvolver só sobre imóveis de luxo e de alto padrão para qualificar os corretores. E aí eu abri vaga para 6 pessoas. Para minha surpresa, eu tive que colocar mais 2, porque chegaram às 6 quase na mesma hora, e nós vamos fazer agora no mês de maio, não é gratuito, esse workshop para classificar e qualificar esses 8 corretores do mercado de Arapiraca, que necessariamente não são parceiros nossos, são parceiros do mercado, mas que nós vamos transferir essa experiência desse tempo todo que a gente tem lidando com isso e a experiência que nós adquirimos nessa imersão lá de São Paulo. E aí eu vou tentar sintetizar isso e transferir para que a gente tenha mais corretores especialistas nesse segmento. Perfeito. E, inclusive, fica aqui o desafio ao Cresce, né, que é o nosso conselho regional, e você aqui enquanto, né, conselheiro. E eu acho que isso é muito importante, André. A proposta, por exemplo, do programa Mundo Imobiliário é exatamente essa, é desenvolver o mercado local. Então, eu sou consultor imobiliário, eu possuo a minha imobiliária, mas esse é um espaço para o mercado imobiliário. Então, nós já tivemos aqui, inclusive, algumas pessoas que são referência no mercado econômico, nós já tivemos aqui construtores, nós já tivemos aqui membros do Conselho Regional, e nós estamos trazendo aqui, inclusive, hoje o André Felipe, que é hoje na nossa cidade uma referência no mercado de alto padrão e de luxo, exatamente com esse objetivo, né? De difundir conhecimento, de alertar a população sobre oportunidades, alertar investidores, e muito boa a sua ideia. Inclusive, já fica aqui até o desafio para você, porque a gente tem espaço para isso, de fazer um workshop. Você está fazendo o primeiro workshop, mas que a gente possa desenvolver o segundo, o terceiro, Perfeito. Que possa estar dando mais publicidade, inclusive, a isso, para que a gente possa efetivamente desenvolver o mercado imobiliário local, porque isso vai gerar valor para construtor, vai gerar valor para investidor e principalmente para a população arapiraquense, seja ela do nicho mais econômico, do médio padrão, do alto padrão. Perfeito. E, André, queria mais uma vez agradecer a sua presença, como eu falei Obrigado. no início, que seja a primeira de muitas, e eu espero que na próxima visita você traga ou uma coisa ou outra, ou venha apresentar esse projeto que eu sei que você tem desenvolvido com alguns construtores, né, para apresentar isso para a população arapiraquense, e o outro que seja do segundo workshop, já que o primeiro já está com vagas Na limitadas. verdade, o primeiro eu fiz ele para 6 pessoas, no caso 8, porque eu tenho os corretores de lá do escritório. Então, a sala de reunião da gente ela é limitada, né, a uma quantidade. Então, eu vou fazer esse primeiro lá, e no próximo a gente abre para um número maior. Mas eu queria deixar lançado aqui em primeira mão que nós vamos fazer, a pedido de alguns construtores, um workshop voltado para os construtores que querem migrar do segmento econômico para o segmento premium e o segmento de luxo aqui no mercado de Arapiraca. Então, esse aí eu não tinha divulgado em lugar nenhum, e aí fica a divulgação aqui agora, né, em primeira mão no seu programa, e os construtores que tiverem interesse de participar, esse a gente vai fazer bem diferente. Nós vamos ter o workshop dentro do nosso escritório, talvez em outro local, e vamos fazer algumas visitas em Maceió, conhecer alguns imóveis de alto padrão
sejam eles verticais ou horizontais. No meu caso, eu levanto a bandeira do horizontal ainda, né? Continuo forte no condomínio horizontal, mas nós vamos levar esses construtores para lá para ter essa experiência, igual aconteceu com a gente lá em São Paulo. Perfeito. Então, esse está lançado aqui agora, né, para os construtores de Arapiraca. Conte com o nosso programa para fazer a cobertura aí desse convidado, evento. Está convidado. E a gente divulgar. Pronto, e tá sem dúvida, é uma iniciativa muito importante. E eu volto a dizer, Arapiraca tem uma das maiores, se não, eu já li anteriormente que seria até a maior renda per capita do nosso estado. Então, como o André falou, existe sim um público sedento por informação, por conhecimento e principalmente sobre produto e atendimento no mercado de luxo, no mercado de alto padrão. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença do André Felipe e dizer que o programa está aberto aí para outras oportunidades que nós teremos. E no oferecimento de Construtor Ouro Verde, a marca é a garantia, Lares Consultoria, Rico Consultores Imobiliários, o programa Mundo Imobiliário volta já com Catiane falando um pouquinho sobre portabilidade. Então, você que já tem o seu financiamento imobiliário, fique aí que você vai aprender um pouquinho mais sobre as possibilidades de portabilidade do seu financiamento. Eu aguardo você já. Tem uma novidade para vocês que sonham em ter um cabelo liso e hidratado. Esse é o Botox Vintage Hair da Hair Stratos. É um produto que vai realinhar os fios do seu cabelo e tratar como nenhum outro. Além disso, tem mais uma novidade. A Hair Stratos lançou a linha Vintage Finish para você que quer manter o seu cabelo mais lisos e sedosos. Olha essa embalagem que linda, sem falar do cheiro, é incrível. Como vocês podem ver, meu cabelo está com um brilho muito mais macio e com efeito liso imediato. Qualidade de salão para você cuidar dos seus cabelos em casa. Ai que tudo, Hair Stratos feita para você. Há 6 anos, a Lares Consultoria atua como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Já realizamos milhares de operações de crédito e de atendimento. Hoje, a sociedade de Arapiraca e região não precisa mais se deslocar a uma agência para realizar serviços bancários, que antes eram considerados de alta burocracia. Na Lares, você é atendido com agilidade, conforto e segurança. Contamos com uma equipe totalmente treinada, capacitada e extremamente atenciosa, pronta para te atender, além de uma estrutura confortável, acessível e climatizada, sem filas e sem demoras. Contamos com um leque de serviços, como empréstimo consignado, abertura de conta, cartão de crédito, financiamento habitacional, consórcio, seguro, capitalização, dentre outros. E para quem deseja o crédito habitacional, vale salientar que temos parcerias com diversos profissionais do mercado imobiliário. Aprovamos o crédito e prestamos uma consultoria gratuita, indicando os melhores profissionais, como imobiliárias, corretores de imóveis e construtoras parceiras. Prezamos pela transparência, honestidade, respeito e confiança. Estamos diariamente atendendo os nossos clientes na missão de contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável da sociedade, intermediando o acesso às operações de crédito. Aqui temos a linha de crédito que você precisa. Pensou em casa? Pensou em Lares. Todo mundo sabe que família vale ouro. E nós estamos aqui para apresentar para vocês o mais novo integrante da nossa família. Da família Ouro Verde. Ouro Verde Parque, o mais novo lançamento da família Ouro Verde. Lotes a partir de 400 metros quadrados. Contato com a natureza. Um empreendimento completo, com diversas opções de lazer. Para você viver assim, pertinho de quem mais importa.
Aproveite condições especiais de lançamento. Em até 360 meses sem juros. É show, papai! Ouro Verde Parque. Porque família Vale ouro! Construtora Ouro Verde, a marca é a garantia. Agência ERK, Agência de Marketing, Publicidade e Propaganda. Conheça nossos serviços. Trabalhamos com campanhas publicitárias. Fazemos sites. Toda a comunicação visual para a sua empresa. Marketing digital ou marketing de conteúdo. Marketing tradicional e muito mais. Que tal tomarmos um café? Entre em contato conosco. Há 6 anos, a Lares Consultoria atua como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Já realizamos milhares de operações de crédito e de atendimento. Hoje, a sociedade de Arapiraca e região não precisa mais se deslocar a uma agência para realizar serviços bancários, que antes eram considerados de alta burocracia. Na Lares, você é atendido com agilidade, conforto e segurança. Contamos com uma equipe totalmente treinada, capacitada e extremamente atenciosa, pronta para te atender, além de uma estrutura confortável, acessível e climatizada, sem filas e sem demoras. Contamos com um leque de serviços, como empréstimo consignado, abertura de conta, cartão de crédito, financiamento habitacional, consórcio, seguro, capitalização, dentre outros. E para quem deseja o crédito habitacional, vale salientar que temos parcerias com diversos profissionais do mercado imobiliário. Aprovamos o crédito e prestamos uma consultoria gratuita, indicando os melhores profissionais, como imobiliárias, corretores de imóveis e construtoras parceiras. Prezamos pela transparência, honestidade, respeito e confiança. Estamos diariamente atendendo os nossos clientes na missão de contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável da sociedade, intermediando o acesso às operações de crédito. Aqui temos a linha de crédito que você precisa. Pensou em casa? Pensou em Lares. Tenho uma novidade para vocês que sonham em ter um cabelo liso e hidratado. Esse é o Botox Vintage Hair da Hair Stratos. É um produto que vai realinhar os fios do seu cabelo e tratar como nenhum outro. Além disso, tem mais uma novidade. A Hair Stratos lançou a linha Vintage Finish para você que quer manter o seu cabelo mais lisos e sedosos. Olha essa embalagem que linda, sem falar do cheiro, é incrível. Como vocês podem ver, meu cabelo está com um brilho muito mais macio e com efeito liso imediato. Qualidade de salão para você cuidar dos seus cabelos em casa. Ai que tudo, Hair Stratos feita para você. Olá, estamos de volta com o programa Mundo Imobiliário, com um oferecimento de RK, Agência de Publicidade, também Luminara. Forte abraço para o meu amigo Thalisson e também para o pessoal da AP Solar Home. Forte abraço por Carpegiani e para o Araquém, patrocinando aqui o nosso programa e incentivando o mercado imobiliário arapiraquense. Nós tivemos há pouco a presença do André Felipe falando um pouquinho sobre o mercado de alto padrão, o mercado de luxo. Então, se você quer reprisar, você pode acessar o canal da TV Opus no YouTube e assistir quantas vezes quiser. Muita informação relevante para você que é do mercado imobiliário. Então entra lá no canal do YouTube da TV Opus e pode assistir todos os nossos programas. E agora nós vamos conversar um pouco, vocês que sentiram falta aí, viu, Catiane, na segunda-feira passada. Catiane que está todas as segundas conosco aqui falando sobre financiamento imobiliário. E hoje ela está de volta. E hoje o tema, Catiane, iremos falar sobre portabilidade. Então, você que já tem um financiamento imobiliário, mas que você quer fazer a portabilidade, e aqui nós falamos abertamente, especificamente sobre a Caixa Econômica Federal, que hoje tem talvez as principais, as melhores taxas de financiamento do mercado imobiliário. Então, se você já é cliente de um outro banco, mas quer fazer a portabilidade, qual o caminho a seguir, Catiane? O que é que a gente tem que fazer? Boa tarde a todos.
A portabilidade do crédito imobiliário, ela dá à disposição, né, do cliente que faz ali o financiamento, dele não ficar atrelado no prazo de 36 anos, 360 meses ou 420 meses àquela instituição bancária. A Caixa é o banco da habitação. Então, as nossas taxas são as melhores. Então, se você fez ali o seu financiamento em um outro banco, que a taxa de juros está maior do que a nossa atual, né, no caso, a nossa da Caixa, então, você pode estar trazendo, sim, o seu financiamento, né, o financiamento do crédito imobiliário para a Caixa e garantir muitas vantagens. As taxas de juros, você lidar com o crédito num banco que é o banco da habitação, né, que tem todas as ferramentas necessárias para fazer com que o seu financiamento ele se torne uma coisa mais simples e menos burocrática. Você tem com quem falar, você tem especialistas, porque nós somos especialistas no crédito imobiliário. Então, você conta aí com um gerente para te atender de ponta, que vai dar todo o suporte necessário no decorrer de todo o seu financiamento. Isso com uma parcela, muitas das vezes, menor, né? Porque a taxa de juros, quando você traz de um outro banco, ela vai ser, consequentemente, menor, né? E a gente garante uma parcela menor também, né? Ô, Catiane, essa portabilidade, ela pode ser feita em qualquer momento do financiamento imobiliário? Ou seja, existe um período... Eu já fiz a contratação do meu financiamento imobiliário em um outro banco. A qualquer momento eu posso trazer ou existem tempos determinados para isso? O prazo de 12 meses. No prazo de aproximadamente 12 meses, o cliente consegue, sim, portar para a Caixa, né, e conseguir aí uma taxa de juros melhor. Quando a taxa de juros é menor, a prestação também vai ser menor. Então, o cliente está aí tendo uma vantagem. Outra coisa, quando é feita essa portabilidade, o que é considerado são as taxas de juros atuais no momento dessa avaliação de crédito. Eu cito porque, por exemplo, apesar de nós estarmos no momento de crescente da Selic, o IPCA também tem aumentado um pouco, mas ainda é um momento financeiro do mercado financeiro bem melhor do que, por exemplo, há 8 a 10 anos atrás, até há 5 anos atrás, talvez. O que se considera na avaliação desse novo crédito, porque acaba sendo um crédito novo, seriam as taxas de juros atuais para esse cliente. Exatamente. Na portabilidade do crédito, hoje nós temos 4 indexadores, né? Então, se você fez lá seu financiamento no banco X e você fez pelo IPCA, né, que está em alta, se você fez por uma taxa prefixada, você pode portar esse financiamento mudando o indexador. E aí é onde está o diferencial. Hoje nós temos as melhores taxas na TR, que é taxa fixa mais TR, e nós temos aí a poupança, né? A atualização da poupança. E aí o cliente ele pode trazer esse financiamento que ele tem em uma outra instituição bancária para a Caixa e mudar o indexador. Ele pode optar pelo indexador que ele preferir. Outra coisa, a gente falou, então, precisa de 12 meses, no mínimo, para você fazer essa portabilidade. Sim. O que é considerado é a taxa de juros atual, né? Eu gosto sempre dessa parte didática, né? Pedagógica, até da andragogia, né? Porque eu sei que tem muitos adultos que acabam assistindo. Na verdade, é um programa, muitas vezes, para adultos. E é importante a gente fazer essas revisões para que a gente saia daqui realmente com uma aula, né? A Catiane, toda vez que vem, dá uma aula de financiamento imobiliário. Então, é importante que essas informações elas fiquem bem claras e transparentes. Então, mais uma vez, a portabilidade ela pode ser feita a partir de 12 meses do início de um financiamento. A taxa de juros é considerada a taxa atual. E outra pergunta, eu tenho um financiamento, pode ser qualquer banco que eu posso trazer para a Caixa, ou existe alguma restrição de alguma outra instituição financeira? Não existe restrição de instituição financeira, né? O cliente ele vai aderir à taxa de juros do momento. Vamos supor que a gente fez lá um financiamento em 2015, em 2017, e aí essa taxa de juros, sei lá, estava em 2 dígitos. Contratei na época 11% ao ano. Hoje nós temos taxas de 8%. Então, o cliente pode trazer o financiamento para a Caixa e nós vamos garantir aí, né, depois do contrato assinado, essa nova taxa. Com certeza, a redução de parcela será excepcional, né? Será excelente para o cliente. Catiane, é uma informação importante que você colocou.
E lembrando que o crédito ele é uma liberalidade da instituição financeira, né? Então, quando a gente está falando aqui sobre a possibilidade de portabilidade, é importante que a gente cite isso, dessa possibilidade. Então, é importante que, caso você ache o tema interessante, ache que faz sentido você tentar essa portabilidade, é muito importante seguir alguns passos, porque o crédito é uma liberalidade, ou seja, você vai apresentar o seu interesse à Lares, a Lares vai fazer toda a avaliação de crédito. Eu cito isso porque não necessariamente, uma vez que o seu crédito ele foi aprovado por uma instituição financeira, ela vai ser necessariamente aprovada na Caixa Econômica Federal e muito mais, né? Talvez quando você fez aquela primeira avaliação há 5, 10 anos atrás, não necessariamente também você vai ter um crédito aprovado agora. É necessário seguir alguns pré-requisitos, não é isso, Catiane? Os requisitos é de um crédito normal, né? O cliente vai passar por uma avaliação de risco, de crédito. O imóvel também vai passar por uma avaliação, né? Porque, vamos supor que eu tenha comprado um imóvel há 10 anos. Então, hoje, a realidade é outra. Então, o banco precisa se documentar com um laudo de engenharia, onde aquele imóvel ele vai ficar como garantia. Então, a engenharia da Caixa, né, ela vai até o imóvel para fazer essa avaliação, e com base na avaliação e aprovação do crédito, nós fazemos a portabilidade desse financiamento imobiliário. Catiane, uma pergunta. Essa portabilidade, ela é somente do saldo devedor que o cliente está trazendo à instituição, ou ele pode fazer uma portabilidade em outro financiamento, em outros moldes? Então, a portabilidade é só do saldo devedor. O cliente vai portar do banco X para a Caixa, né? Vai vir o mesmo saldo devedor, vai vir aí o mesmo número de parcelas que falta lá, aquele saldo remanescente de parcelas. O que vai mudar é a taxa de juros daquela operação. E o que vai mudar é o valor de parcela que o cliente vai passar a pagar, porque enquanto menor a taxa de juros, menor a prestação a ser paga. Perfeito. E aí, você vê, o tema é portabilidade. Eu estava até conversando aqui com a Catiane nos bastidores. Eu digo, Catiane, a gente vai falar hoje sobre portabilidade. Às vezes a gente pensa até que o quadro vai ser rápido, né? E o nosso tempo ele é bem restrito. Mas você vê, são muitas dúvidas que podem surgir. Eu estou trazendo para quem está nos assistindo algumas dúvidas que possam existir. Inclusive, eu convido você a interagir. Vai estar aparecendo em algum canto da tela aqui o Instagram da Lares, o endereço da Lares, a Catiane sempre passou, fica aqui na Rua Bela Vista. Então você... na Rua Santa Rita, na Bela Vista não tem, tá, pessoal? Na Rua Santa Rita. Mas eu vou pedir também, inclusive, para a Catiane deixar o número de contato. Mas toda e qualquer dúvida que você possa vir a ter sobre financiamento imobiliário, então a Lares é uma correspondente da Caixa Econômica Federal, que vai estar sempre disponível para você, consultor imobiliário, para você, imobiliária, e principalmente para você, né, cidadão, que quer comprar a sua casa e que, no caso de hoje, que a gente está falando aqui sobre portabilidade, até já comprou o seu imóvel, não é isso, Catiane? E assim, às vezes as pessoas perguntam, né, Catiane, o que é que eu vou pagar? Eis a questão. Já que eu já tenho o financiamento, já está lá registrado no cartório, qual vai ser a minha despesa? A sua despesa vai ser a taxa da engenharia, né? Vai ser a taxa da engenharia que você vai pagar ali, que é R$ 750, e você vai pagar a nova alienação fiduciária. Porque se muda de um banco para o outro, é natural que o contrato seja registrado novamente. Não é que o contrato... Esse imóvel ele vai estar com a nova alienação. Então, é preciso fazer esse registro no cartório de imóveis. Perfeito, isso é importante. Catiane, outra dúvida. A gente está falando de portabilidade, tá? Então, a portabilidade é portar, trazer de um lugar para o outro. Para o cliente que já é caixa, ele lá, há 10 anos atrás, ele já fez um financiamento na Caixa Econômica Federal e hoje as taxas de juros mais atrativas, ele quer fazer algum tipo de negociação. Isso não é portabilidade, não é isso? Não. E é possível esse tipo de negociação? Não seria uma portabilidade, mas seria, vamos supor, o cliente ele fez no indexador
de IPCA há 2, 3, 4 anos atrás. Hoje, ele pode, sim, passar por uma análise e mudar o indexador. Isso é uma questão gerencial, vai depender muito do conceito do cliente na instituição financeira, do relacionamento do cliente, né? Mas ele consegue. A depender do relacionamento, né? Tudo se passa por uma avaliação. Instituição financeira é isso. Você está passando por uma avaliação de crédito a cada vez que você vai precisar de algo dela. Então, se o cliente fez aí um financiamento imobiliário há 2, 3, 4 anos atrás, como eu já falei, e hoje ele viu que não é aquilo que ele queria, né? Subiu aí o IPCA, ele pode mudar? Pode, né? Com algumas ressalvas. Ele vai passar por uma análise. E não só de crédito, né? Ele não vai passar por uma análise de crédito, ele vai passar por uma, como é que eu posso dizer? Uma avaliação, né? Que vai ser analisado conceito, relacionamento, entre outros. Perfeito. Catiane, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu acredito que foi um tema muito relevante, né? Inclusive, a gente fala muito sobre novos financiamentos, como fazer a aquisição da casa própria através do financiamento bancário, mas a portabilidade que já chegou, eu acredito que quando ela foi lançada, essa possibilidade pelo Banco Central de você fazer a portabilidade do financiamento, se falou muito, mas hoje realmente é uma informação importante e às vezes rara, né? Então, para a gente finalizar, a gente aqui já, mais uma vez, fazendo um overview, aí recapitulando, né? É importante que você tenha no mínimo 12 meses do seu contrato em outro banco para que você possa trazer para a Caixa Econômica Federal. É importante considerar que o crédito ele é sempre uma questão de liberalidade, ou seja, você vai passar por uma nova análise de crédito, não existe, né, por regra, a obrigação de você, de uma outra instituição financeira, aceitar a portabilidade do seu financiamento. A gente viu também que o seu financiamento ele vai sempre ser feito pautado nas taxas de juros atuais. E, Catiane, para o cliente que está nos assistindo, que viu que é interessante, o que é que ele deve fazer? Quem ele deve buscar e qual é o trâmite burocrático para que a gente possa colocá-lo na possibilidade de fazer essa portabilidade? Então, a portabilidade ela é muito simples. Ela caminha como um financiamento qualquer, né? Como um financiamento imobiliário. Porém, o cliente ele precisa ser cliente da Caixa, ele precisa se fidelizar ao banco para que ele consiga ter esse benefício. São muitas as vantagens da portabilidade, né? O cliente aí ele vai estar economizando, ele vai estar diminuindo prestação. O cliente o saldo devedor dele continua o mesmo, porém com uma taxa diferenciada. Mas, claro que a instituição financeira ela vai exigir de você uma parceria. Ela vai exigir aí uma fidelização. Abrir conta, movimentar, se recebe salário, se não é na Caixa, fazer também a portabilidade do crédito salário, né, para que você tenha todos os benefícios. Conta, cheque, cartão. De fato, não é querer só como a gente fala numa linguagem até interna. Às vezes as pessoas querem só o filé da Caixa, né? A gente usa, de vez em quando a gente está usando esse termo, que é o nosso financiamento imobiliário, né? Por ser o banco da habitação, a Caixa é muito preparada em tudo. Então, não é só o financiamento. A Caixa quer fidelizar clientes. E nada melhor, o pontapé inicial é você ser cliente com uma conta, né, ter um cheque especial, fazer um seguro, uma capitalização. São coisas que agrega e que traz um resultado. Perfeito. Catiane, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por trazer sempre muito conteúdo relevante para nós. E eu queria mais uma vez agradecer a você que está aqui conosco, sempre, todas as segundas-feiras, a partir das 15h30. E lembrando, você pode assistir quantas vezes quiser, reprisar no nosso canal aqui da TV Ops, no canal do YouTube TV Ops, e lá vai ter uma abinha todos os programas do mundo imobiliário com muita informação relevante para você, mais uma vez, que quer comprar, vender, alugar, e principalmente se você é um agente do mercado imobiliário, engenheiro, arquiteto, consultor imobiliário, construtor, então fica atento que sempre tem muita informação relevante aqui. Mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, Construtor Ouro Verde, a Marca e a Garantia, RK Agência de Publicidade, Lares Consultores Imobiliários, Restratos,
Luminara e também Rico Consultores Imobiliários. E eu aguardo você na próxima segunda, aqui nesse mesmo canal, às 15h30. Até lá!